Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos mergulhar em uma das escolas mais misteriosas do ninjutsu, uma tradição que carrega o nome de ocultar-se nas nuvens. O Kumogakuri-ryu não era apenas uma arte de combate, era um conjunto de técnicas secretas que combinavam intimidação psicológica, sobrevivência extrema e armas tão engenhosas que parecem ter saído de uma lenda. Máscaras demoníacas, lanças com ganchos, desaparecimento na névoa, essa é a história de uma escola que transformava guerreiros em verdadeiras sombras vivas. No Japão do século XVI, tempos de guerra moldavam homens e escolas secretas. Foi nesse cenário que surgiu o Kumogakuri-ryu, conhecido como a escola que se oculta nas nuvens. Seu fundador foi Iga Isayama Mujoyanaga, que mais tarde adotou o título de Kumogakuri Roshi. Um homem de Iga, região célebre pela presença de clãs ninja, ele se destacou por sua visão, criar um ninjutsu que não fosse apenas técnica de combate, mas também filosofia de sobrevivência. O Kumogakuri-ryu nasceu cercado por guerras civis, espionagem e traições políticas. Ao mesmo tempo em que precisava formar guerreiros capazes de infiltrar-se nas fortalezas mais bem protegidas, o estilo também desenvolvia princípios espirituais inspirados no budismo e no shintoísmo. Em seus ensinamentos, a violência deveria ser o último recurso, a verdadeira vitória era aquela conquistada sem derramar sangue. Esse contraste entre sombras e espiritualidade fez da escola uma das mais enigmáticas tradições do ninjutsu. Com o passar das gerações, o Kumogakuri-ryu foi se conectando a outras escolas, principalmente ao Togakuri-ryu. Suas técnicas de taijutsu são quase idênticas, mas há diferenças que tornam o Kumogakuri único. Entre elas, o uso estratégico de ferramentas e o foco em táticas de intimidação psicológica. Um dos símbolos mais marcantes do estilo eram as máscaras demoníacas. Usadas em combate, elas não eram apenas adereços, mas armas psicológicas. Imagine o impacto de um guerreiro saltando das sombras com uma máscara de Oni, acompanhado por um golpe de cabeça devastador chamado Kikaku-ken, que simulava os chifres de um demônio perfurando o inimigo. O medo era tão eficaz quanto a lâmina. O arsenal também era singular. O Kamaeri, uma lança com ganchos laterais, tinha múltiplas funções, podia prender o inimigo, derrubar cavaleiros, ou até mesmo ajudar o ninja a subir em muros e árvores. Outra arma impressionante era o Ippon Suji no Bori, um cilindro metálico cravejado de espinhos, com correntes presas a ganchos. Esse instrumento servia como arma de curta distância, mas também permitia escalar superfícies escorregadias ou escapar de emboscadas. Complementando isso, os ninjas usavam teco, mangas reforçadas de metal que protegiam os braços e aumentavam o impacto dos golpes. O treino ia muito além do combate. No Kumogakuri-ryu, aprender a sobreviver em condições adversas era a parte essencial. Seus praticantes dominavam a arte de acender fogueiras sob chuva forte, construir abrigos improvisados, se camuflar em florestas densas e desaparecer na neblina. O estilo também valorizava o tobi, saltos e deslocamentos rápidos que permitiam atacar de ângulos inesperados e fugir sem deixar rastros. Histórias contam que guerreiros do Kumogakuri-ryu eram tão habilidosos em desaparecer quanto em atacar. Alguns relatos descrevem como eles se misturavam à névoa matinal, sumindo diante dos olhos do inimigo como se fossem espíritos. Essa ligação com a natureza reforçava o nome da escola, ocultar-se nas nuvens. A linhagem foi cuidadosamente preservada por gerações da família toda, até chegar ao lendário Takamatsu Toshitsugu, no século XX. Conhecido como o último ninja autêntico do Japão, ele manteve viva a tradição e a transmitiu ao seu discípulo mais famoso, Masaaki Hatsumi, fundador da Bujinkan. É graças a essa transmissão que o Kumogakuri-ryu ainda existe, mesmo que boa parte de seus segredos continue guardada em silêncio. Hoje, a escola é lembrada não apenas por suas armas engenhosas ou por seus métodos furtivos, mas pela forma como combinava guerra e espiritualidade. O Kumogakuri-ryu ensinava que o ninja deveria ser invisível como a névoa, implacável como o trovão e resistente como as montanhas, uma tradição que sobrevive entre a lenda e a realidade. O Kumogakuri-ryu era muito mais do que golpes e armas. Suas técnicas tinham uma característica única, a combinação de astúcia psicológica, adaptação ao ambiente e brutalidade súbita. Uma das marcas registradas era o Kikaku-ken, o golpe de cabeça. Mas não se tratava de uma cabeçada comum.
O ninja treinava a endurecer o crânio e direcionar o impacto exatamente como se fossem chifres de um demônio. E para potencializar ainda mais o efeito, usavam máscaras demoníacas. Imagine estar no campo de batalha, no meio da fumaça e da confusão, ver surgir uma figura mascarada que ataca como se fosse uma criatura sobrenatural. O choque psicológico muitas vezes era suficiente para quebrar a moral do adversário antes mesmo da luta começar. As armas especiais eram outro diferencial. O kamaeri, a lança com ganchos laterais, era capaz de puxar o escudo de um inimigo, prender um cavaleiro em movimento ou até mesmo ser usada como gancho para escalar muralhas. Era uma arma versátil que transformava o campo de batalha em um tabuleiro onde o ninja tinha sempre a vantagem. Já o Ippon Sujinobori parecia saído de um conto lendário. Um cilindro de ferro com espinhos, com correntes presas a ganchos em suas extremidades. Usado em combate, podia dilacerar a pele de quem tentasse se aproximar. Fora da luta, servia como ferramenta de escalada, permitindo que o ninja subisse em troncos lisos ou muros de pedra com rapidez impressionante. O estilo também desenvolvia o tobi, técnicas de salto e deslocamento. Não eram apenas acrobacias, eram movimentos estratégicos. Saltos que permitiam atingir o inimigo por cima de barreiras, fugas rápidas entre as árvores, ataques vindos de ângulos impossíveis. Essa mobilidade dava ao Kumogakure Ryu uma imprevisibilidade mortal. Outro detalhe fascinante estava no uso do ambiente como arma. Os praticantes treinavam para acender fogueiras até em tempestades, criar fumaça para confundir perseguidores, usar lama e folhas para camuflagem. A floresta, a chuva, a noite e até a neblina se tornavam cúmplices do ninja. Era o conceito de desaparecer nas nuvens, literalmente. E se o combate se tornasse inevitável, o taijutsu do Kumogakure Ryu entrava em ação. Baseado em golpes rápidos, bloqueios duplos e contra-ataques súbitos, ele não buscava a luta prolongada. O objetivo era surpreender, desarmar e neutralizar antes que o inimigo tivesse tempo de reagir. Cada movimento era pensado para ser curto, eficiente e devastador. Essa mistura de impacto físico, terror psicológico e sobrevivência extrema tornava os guerreiros do Kumogakure Ryu lendas vivas. Eles não apenas enfrentavam o inimigo, eles se tornavam parte do próprio ambiente, invisíveis até o instante final do ataque. O legado do Kumogakure Ryu atravessou séculos, preservado de mestre para discípulo até os dias de hoje dentro da Bujinkan. Muito do que sabemos mistura realidade com mito, mas talvez seja justamente essa fusão que torne a escola tão fascinante. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que ainda existam segredos do Kumogakure Ryu escondidos no tempo? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe este vídeo com quem gosta de artes marciais e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui é o Mundo Marcial, e a jornada continua.